Vamos então ao primeiro assunto do dia. Uma ação judicial que tramita no Superior Tribunal de Justiça pode alterar a cobertura de planos de saúde que atualmente são obrigados a garantir tratamentos que estão fora da lista de cobertura da Agência Nacional de Saúde. O julgamento polêmico, agora sem prazo para acontecer, foi adiado na última quarta-feira, mas já mobiliza usuários de operadoras de planos de saúde, sobretudo pais e mães, que em muitos casos precisam recorrer à justiça para conseguir cobertura assistencial aos filhos. E para explicar os impactos que essa decisão pode trazer para as pessoas autistas, recebemos a advogada e professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, Flávia Marçal. Flávia, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde para você. Conta pra gente que ação é essa? Quem foi que iniciou essa ação que pode comprometer o atendimento nos planos de saúde? Bem, primeiramente, muito obrigada a toda a equipe do Sem Censura. Nós fomos muito bem recebidos e essa é uma pauta que a gente sabe que é muito importante e muito cara para todos. É importante destacar, Vanessa, que essa ação ela não começou por um atendimento de uma pessoa com autismo. Era um caso em que uma pessoa estava solicitando um tipo de tratamento específico que não estava coberto pelo rol da ANS e considerando que essa é uma demanda repetitiva dentro de diversos tribunais, esses processos eles vão chegando aos tribunais superiores e o entendimento que se tem é que é importante que nesses tribunais superiores se firme um entendimento, ou seja, que esses ministros eles possam indicar para as outras instâncias qual deve ser o posicionamento exatamente para evitar a continuidade desses conflitos e acelerar o acesso à justiça. Então, por isso que atualmente esse processo está em julgamento perante o STJ, com o objetivo exatamente de que esta decisão ela sirva de parâmetro para todas as decisões que venham a ser tomadas. E isso, naturalmente, embora a proposta seja muito positiva, ou seja, de garantir celeridade para o atendimento das demandas judiciais, ela também precisa ser muito cuidadosa e observar todos os impactos que isso pode trazer para toda a população. Porque um ponto que é muito importante destacar é que essa decisão, embora esteja uma mobilização muito grande das famílias de pessoas com autismo, mas ela é uma decisão que afeta todas as pessoas que possuem planos de saúde. Eu acho, então, que ela já está em última instância judicial. Em que momento ela ficou paralisada? Algum ministro pediu vistas do processo, foi isso? Sim. A gente ainda teria mais uma instância, o que, a depender de como esse julgamento ele seja conduzido, provavelmente ela vai chegar até o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e isso deve acontecer porque o Supremo Tribunal Federal tem por obrigatoriedade a proteção da Constituição. Como o direito à vida, o direito à saúde, o próprio direito à inclusão são previsões constitucionais e esses são temas que estão sendo tratados dentro desse julgamento, há uma grande possibilidade que esse julgamento não se encerre no STJ. Mas por que a gente está discutindo tanto ele? Você pode perguntar, mas por que, já que vai ter uma outra instância, por que essa decisão está sendo tão discutida? Exatamente porque até ela seguir para o STF, a decisão que for tomada pelos ministros, ela vai servir de parâmetro para julgamento. Ela vai servir do que a gente chama de jurisprudência, para todos os outros julgamentos. Então, nesse momento, esse é um processo que ele já estava em tramitação há algum tempo. O relator desse processo é o ministro Luiz Salomão, que ontem, no julgamento, proferiu seu voto favorável a que essa lista de procedimentos seja taxativa, ou seja, que apenas aquilo que está determinado na lista seja obrigatório de cumprimento pelos planos de saúde. E nós tivemos um segundo voto, que foi da ministra Nancy Andrighi, que se posicionou pelo rol exemplificativo, ou seja, que sim, o rol que existe da ANS, ele é exemplificativo, ele traz uma diretriz, no entanto, não é somente esta a responsabilidade dos planos de saúde, ou seja, pelo entendimento da ministra, que é o entendimento que nós defendemos, compete ao médico que acompanha o tratamento determinar qual era o melhor tratamento, ainda que não necessariamente ele esteja dentro deste rol. Isto acontece, é muito importante que toda a população saiba disso, porque o rol da ANS, até 2021, Vanessa, ele só era atualizado de 2 em 2 anos. E a medicina, ela avança muito mais rápido do que isso. E mesmo quando ele era atualizado, ele deixava de fora muitos procedimentos que são considerados científicos e válidos. Então, isso também gera toda esta discussão. Destaca-se que desde 2021 a ANS tem uma proposta de que esse rol seja atualizado de 6 em 6 meses, muito em decorrência dessas questões, mas ainda assim, a gente sabe que os avanços são muito mais significativos e que hoje, a depender de um avanço científico, você pode estar falando da vida ou de morte de pessoas. Vide, por exemplo, o caso das vacinas. Você imagina se nós tivéssemos que esperar 2 anos
para que as vacinas fossem obrigatórias de cobertura. Então essas são ações que realmente elas têm, muitas vezes, não têm a visibilidade devida, e por isso a nossa luta é que ela chegue a toda a população, mas elas têm um impacto muito profundo na vida de todos nós. Numa linguagem mais popular, para que a população tenha conhecimento do que está se passando, qual é a principal diferença entre um rol exemplificativo para um rol taxativo? No rol taxativo, o que acontece? Se você contratar o seu plano de saúde e ele disser, por exemplo, que você tem câncer e se você só vai ter acesso àquele remédio que está previsto naquela lista, significa que mesmo a especificidade da sua condição e o seu médico determine que não, que existe uma outra medicação que é muito mais eficiente, que gera, por exemplo, danos colaterais muito melhores e que você pode ter uma melhoria de vida muito mais qualitativa, pelo rol ser taxativo, o plano de saúde vai cobrir apenas aquilo que está descrito. Então, o rol exemplificativo, quando a gente entende que ele, na verdade, não é somente aquilo é uma base. Flexibiliza de acordo com... Possibilita que, por exemplo, o médico ele possa dizer, não, para este caso, ok, nós vamos conseguir cumprir aquilo que está dentro dessa lista. Mas para esse outro caso, não. Esse outro caso, ele precisa de um olhar específico e nós temos tratamento. Não estamos aqui falando de tratamentos experimentais ou que não tem nenhuma validade. A ideia é exatamente isso, que o STF possa modular essa decisão, inclusive indicando práticas com base em evidências científicas, tratamentos que sejam reconhecidos pelo Conselho Regional de Medicina ou pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, que a gente consiga avançar muito mais rapidamente no melhor atendimento. Então vamos lá, a ação objetiva é restringir a cobertura assistencial dos planos de saúde. Poderíamos citar pelo menos 5 a 10 tipos de procedimento que estarão restritos a partir de então? Por exemplo, hoje, e aí eu já posso trazer isso inclusive para o caso do autismo, né? Sim. A pessoa com autismo, ela tem direito a esse atendimento multidisciplinar e intersetorial, ou seja, de vários profissionais, como fonos, TOs, psicólogos, mas as práticas que devem ser exercidas, nós temos um manual chamado Manual de Práticas Baseadas em Evidência, em que nós temos 28 práticas, então são 28 ações, procedimentos que podem ser feitos, que têm comprovada cientificamente a validade dela para o atendimento para a pessoa com autismo, ou seja, são práticas que a ciência já diz que se foram aplicadas são positivas. Então posso destacar aqui, por exemplo, a análise do comportamento, que é uma ciência, mas que pode ser utilizada, por exemplo, por psicólogos ou por outros profissionais, mas que não está descrito no rol da ANS. No rol da ANS não está descrito lá. É garantido o atendimento baseado em análise do comportamento. Muitos planos de saúde acabam não querendo fazer a cobertura desse procedimento, entendendo que como ele não está no rol da ANS, não seria a minha responsabilidade. E só para você ter uma ideia desse impacto, lembra que eu falei das 28 práticas? 23 são baseadas em análise do comportamento. Então a gente tem mais de 70% daquilo que é um tratamento de qualidade para a pessoa com autismo, baseado em uma ciência, baseado em procedimentos que a ANS ainda não internalizou dentro do seu rol. Então, essas são decisões, por isso todo esse impacto para a comunidade autista, né? Hoje em dia a gente tem conseguido, através de decisões judiciais, a garantia desse profissional qualificado em análise do comportamento, mas se esse rol for taxativo, a gente com certeza vai enfrentar muito mais dificuldades para a garantia desse atendimento. Então, talvez por isso que vocês estejam vendo uma mobilização tão grande das famílias de pessoas com autismo e que chegou a todas as redes sociais, né? O Marcos Mion se manifestou, a Juliette mobilizou e aí ela tem milhões de seguidores. E isso chegou nos trend topics do Twitter agora nessa última semana. Será que toda essa mobilização não vai ser suficiente para sensibilizar os ministros? Bem, a gente tem essa expectativa. Tivemos um grupo de mães que, inclusive, num ato justificável, porque, como eu disse, se justifica o nosso desespero em decorrência de uma decisão tão impactante para o campo do autismo, se acorrentaram em frente ao STJ, foram saudadas pela ministra Nancy no início do julgamento. Então, eu creio que isso mostra que sim, o STJ ele está aberto a esse diálogo com a sociedade. E ouso dizer que essa retirada da pauta, né, que foi, ou seja, os ministros pediram vistas desse processo. O que é esse pedido de vista, né, para quem está nos ouvindo? É quando um julgador ele pede, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nesse processo. Estudar um pouquinho mais do processo. Deixa eu estudar um pouquinho mais, deixa eu avaliar, de repente pode ter algo que eu, né, como ser humano, né, como um ministro, posso não ter atentado, e aí eu peço vistas para poder analisar de novo aquele processo. Então, esse pedido de vistas, ele foi feito durante o julgamento,
Então, a gente estava num jogo de futebol, né, 1-1, né, então o ministro votou favorável ao rol taxativo, a ministra Nancy votou favorável ao rol exemplificativo, né, e aí foi solicitada vistas do processo, e aí esse processo ele fica suspenso de julgamento. Então, você que está nos ouvindo e que quer participar dessa campanha, né, do Diga Não ao Rol Taxativo, é importante que você saiba que ainda não teve nenhuma perda, nenhuma vitória. A gente entende que houve sim uma vitória e um avanço na medida em que toda a sociedade está discutindo hoje, tanto que nós estamos aqui falando na TV aberta sobre esse tema que é tão importante. Mas a gente precisa ficar atento e volto a dizer, a gente sabe que isso tem um impacto muito grande para pessoas com autismo, mas esta é uma decisão que atinge a todas as pessoas que possuem planos de saúde, e inclusive quem está no SUS. Por quê? Porque à medida em que essas pessoas não têm esse atendimento dentro do plano de saúde, elas poderão recorrer ao SUS. Exato. Porque a ANS, a Agência Nacional de Regulação, né, da área da saúde, ela refere-se à saúde complementar e suplementar. Então, o que acontece? Ela vai determinar apenas para os planos de saúde. Significa que para o SUS, essas restrições não existem. Então, é muito complexo esse tema, porque pode parecer que, mas eu não tenho plano de saúde, então isso não importa para mim. Importa porque isso vai saturar ainda mais o sistema público de saúde, uma vez que os planos de saúde não têm nenhuma obrigatoriedade de cumprir essas determinações. Nossa Senhora, vamos lá, temos participação do público. Nós temos um comentário e uma pergunta. Nossa telespectadora Gisela Ferreira disse que está ligada no Sem Censura Pará e fala que você é sempre objetivo e pertinente em suas considerações, principalmente no que diz respeito à defesa das garantias para as pessoas com autismo. Lindo. E a pergunta é do professor Mauro Rocha. Ele gostaria de saber se a decisão do STJ pode impactar a saúde de pessoas que dependem de medicações e tratamentos custeados pelos planos de saúde através de ações judiciais. Pronto. Com certeza. Essa é exatamente a situação que nós estamos falando, e por isso que a gente está envolvendo aqui. Pode parecer que é um tema extremamente técnico, mas esse tema muito técnico ele envolve vidas humanas. Com certeza. Então, essa decisão sim pode acontecer, infelizmente, por isso que todos nós precisamos estar muito atentos. Então, se por acaso você conseguir uma liminar judicial para a cobertura de tratamentos específicos e concessão de medicamentos que não estão dentro do rol, né, não estavam já previstos, isso pode cair sim, ou seja, com uma decisão do STJ, muito provavelmente o que o plano de saúde vai fazer? Caso essa decisão seja pelo rol taxativo, esse plano de saúde vai recorrer neste mesmo processo e vai dizer, olha, eu não tenho mais a obrigatoriedade de cobrir e de custear esse tratamento. E é muito interessante o impacto que isso pode ter, porque isso pode ser da noite para o dia. Então, da noite para o dia, você que está ali tendo garantido a sua medicação, tendo garantido o seu atendimento, você pode, infelizmente, perder tudo isso. E por isso, volto a dizer, a importância de que toda a sociedade esteja atenta a isso, porque, obviamente, os ministros, eles também julgam de acordo, o direito, ele nasce daquilo que a sociedade considera importante, né? Então, se nós conseguirmos mostrar para o STF, mostrar para o STJ, mostrar para todo o judiciário que essa é sim uma demanda importante, com certeza a gente vai ter um olhar muito mais criterioso na hora da concessão dessa decisão. Pronto, tem mais público participando. A Gisele Costa de São Brás pergunta se uma pessoa que adquire hoje um plano, já com algum problema de saúde, pode ter restrição a alguns procedimentos por já ter a doença existente. Bem, existem algumas discussões sobre isso. O primeiro ponto a destacar é que, de um modo geral, a depender do grau dessa doença pré-existente, não, né? Existem algumas decisões judiciais que compreendem que o direito à saúde não, é uma garantia constitucional e não pode ser restrito por cláusulas contratuais. Se entende que essas cláusulas, muitas vezes, elas são abusivas. Mas é sempre importante que seja consultado um advogado, porque é preciso entender na prática qual foi a situação daquele procedimento, qual é o tipo de contratualização que está sendo feita, por exemplo, se trata de um plano integral, se trata de um plano coparticipativo. Mas o que eu quero deixar claro é que sim, existe uma grande chance de ser negado a concessão de um plano de saúde por uma doença pré-existente, mas essa negativa ela pode ser plenamente revista em sede de judiciário. Perfeito. Temos mais participação, Adriele. Como é que a sociedade organizada poderia se mobilizar ainda mais, principalmente utilizando as redes sociais na divulgação do que está acontecendo dentro do Superior Tribunal de Justiça? Vanessa, as redes sociais elas têm uma força gigantesca e eu creio que no período da pandemia a gente conseguiu adquirir mais ainda essa visibilidade. O uso das redes sociais como mecanismo de mobilização, por exemplo, compartilhando vídeos, compartilhando
hashtag, né? Sim, Diga não ao rol taxativo. Tem uma outra que está sendo muito mobilizada, que é rol taxativo mata. Então, assim, sempre que as pessoas puderem compartilhar, marcarem essa hashtag, marcarem os influenciadores digitais, como eu lhe falei, o Marcos Mion teve um papel fundamental, porque se posicionou publicamente em relação a isso. E com o posicionamento dele, nós tivemos uma série de artistas, personalidades também se manifestando. Isso fez com que esse movimento chegasse muito mais rápido à mídia geral, né? Então é muito importante que a gente consiga. E o Marcos Mion, obviamente, também só tomou conhecimento disso, porque pessoas assim do nosso dia a dia, você mãe, você pai que está nos ouvindo, começou a mobilizar nas suas redes, e aí a gente consegue fazer esse movimento que vai chegando nas instâncias mais superiores e entre as pessoas que realmente muitas vezes têm um poder muito mais forte de mobilização. Você vê, por exemplo, influenciadores digitais que têm milhões de seguidores. Então isso obviamente chega muito mais rápido e de uma forma muito mais eficaz. É claro que a gente sempre tem que estar atentos para que não haja compartilhamento de fake news, para que não se pareça que nós estamos falando sem qualquer propriedade desse tema, mas esse é um tema muito importante, volto a dizer, que todos nós da sociedade certamente seremos atingidos se não estivermos unidos e voltados para uma concepção muito mais inclusiva de direitos. Você é uma ativista do movimento, né, de familiares de pacientes com transtorno do espectro do autismo. Não deveríamos tentar coletar maiores ativistas de pessoas que possam ser atingidas por esses inúmeros procedimentos que possam ser retirados do atendimento de plano de saúde, para que isso não concentre apenas nas pessoas que têm interesse na área do autismo? Sim, esse inclusive tem sido o nosso trabalho. Nós fizemos todo esse estudo para poder levantar dados estatísticos. Por exemplo, existem algumas pessoas que dizem, mas isso vai quebrar o equilíbrio financeiro, porque os planos de saúde também precisam ter algum procedimento que indique para ele o custo. E nós fizemos um levantamento que consta, inclusive, dentro do processo, e constou do voto da ministra Nancy, identificando, por exemplo, que nos últimos anos, em que pese o menor número de pessoas, até pelas condições que nós encontramos na realidade, tenham podido contratualizar um plano de saúde. Por outro lado, a elevação do custo desses planos de saúde fez com que os planos de saúde atualmente não estejam numa condição financeira desfavorável, muito pelo contrário. O levantamento dos últimos 5 anos demonstra que esses planos de saúde tiveram lucro dentro das suas atuações empresariais. Então é muito importante quando a gente fala isso, porque a gente consegue angariar, inclusive, pessoas que poderiam pensar, mas eu sou empresário, por exemplo, eu entendo o lado do plano de saúde. Então, acho que essa responsabilidade, Vanessa, que a gente tem tido quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente vai para as mídias, tende exatamente a agregar cada vez mais pessoas. E, como eu disse, a ideia de mobilização, ela está muito orgânica, né? A gente tem buscado isso. Mas eu não conheço ninguém, o que eu posso fazer? Mande um e-mail para o STJ, você pode entrar na página do STJ e você vai ver que tem lá uma seção Fale Conosco, você tem acesso ao e-mail, diga-se, manifeste, você pode usar suas redes sociais. A gente entende que hoje em dia cada um pode fazer e deve fazer o que estiver a seu alcance. Em períodos de pandemia ainda é um pouco difícil, por exemplo, a gente conseguir reunir um grupo muito grande para fazer uma mobilização. E por isso que a gente incentiva que cada um contribua com aquilo que pode e com aquilo que consegue se sentir confortável para fazer dentro desse período. Mas o que eu posso dizer para vocês, eu acho que essa votação mais uma vez mostra isso, que cada um pode e deve fazer sim algo para mudar o mundo. Então a gente quer deixar aqui essa mão estendida, né, para que a gente possa ir juntos em favor disso. E é muito legal você ver isso. Você imagina, por exemplo, uma pessoa, vou dar aqui de novo o exemplo da Juliette, porque veja, ela me parece que não faz nenhum tratamento específico, me parece não ser uma pessoa que tenha uma pessoa com autismo dentro da sua família. E isso não impediu ela de ir para as redes sociais e se manifestar. Também imagino que ela não dependa muito exatamente de um plano de saúde para sobreviver do ponto de vista das suas garantias, né? Parece ser uma pessoa que tem posses financeiras. E volto a dizer, isso não impediu de que ela se manifestasse publicamente, né? Então, é muito isso, a gente poder usar tudo que a gente possui. E às vezes, se você só possui essa rede social, se você só possui o seu celular, o seu smartphone, o que você pode fazer? Mande um e-mail, marque uma rede social, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, mude seu status no WhatsApp. Tudo isso vai fazer com que esse tema chegue a mais pessoas e levante essa hipótese. Mas por que esse tema é tão relevante? Por que as pessoas estão falando tanto sobre isso? E abre a oportunidade, como a gente está tendo aqui, de falar sobre esse tema
e mostrar a importância e o impacto dele. Existe algum site de consulta onde as pessoas possam perceber essa lista de procedimentos que correm risco de ser retirados? Sim, o próprio site da ANS tem lá, você pode entrar no site, eles estão inclusive divulgando notícias, tentando mostrar, né, porque seria a importância desse julgamento, mas hoje em dia vocês podem recorrer a todos os sites da mídia reconhecida, né, por exemplo, o próprio site da TV Cultura, o site de jornais que são considerados relevantes para esse tema, e vocês vão encontrar uma série de notícias, mas atualmente nós recomendamos que todas as pessoas possam acessar o site do STJ, né, e vocês vão ver lá, logo na abertura do site do STJ, tem uma notícia falando sobre esse julgamento, exatamente pela repercussão que ele teve, e por ser o órgão oficial que está nesse processo de julgamento, é onde nós entendemos que as informações elas estarão mais bem direcionadas e explicativas para toda a população. Qual a perspectiva de vocês para o retorno dessa ação de ser julgada em plenário? Pois é, Vanessa, aí a gente não consegue ter de uma forma muito clara qual deve ser esse processo, né? Porque esse pedido de vistas, ele não tem uma data limite específica prevista dentro, por exemplo, do nosso Código de Processo Civil. Sim. Mas nós entendemos que pela relevância da temática e considerando que decisões que envolvem pessoas com deficiência devem ter tramitação prioritária, nós temos a expectativa de que o STJ ainda esse ano volte com esse processo em pauta. Perfeito, tem mais participação do público. Nós temos um comentário e uma pergunta. A Josilene Luciana de Acará mandou dizer que está acompanhando você aqui no Sem Censura. Ela disse que você é um exemplo de mulher e de mãe ativista em defesa da pessoa com TEA e parabeniza pelo excelente trabalho. Muito obrigada, espero não me emocionar, porque eu vejo um comentário desse e de uma cidade muito querida como Acará, que eu tive a oportunidade de fazer capacitações para as equipes de lá. Eu fico sempre muito feliz. Um grande abraço para todo o pessoal do Acará. O Aldo de Ananindeua perguntou como tirar a carteira do TEA para o seu filho, porque ele não está conseguindo. Então, Aldo, querido, o procedimento que você deve ter, você deve entrar no site da CESPA, né, www.cespa.pa.gov.br. Você vai procurar a aba autismo e lá você vai ter um linkzinho para clicar da CIP-TEA e você vai poder fazer todo o preenchimento. Mas, ao final dessa entrevista, eu posso deixar o meu Instagram? Pode, deve. Vou mandar um direct também. É @flaviamarçal.adv. Me manda, Aldo, um direct que eu mando o link para você já e ele faz todas as orientações necessárias, tá? Ai, que Mas para todo mundo, no site da CESPA vocês vão encontrar essas informações. Que maravilha. Doutora Flávia, a senhora entrou no nosso estúdio e trouxe esse mimo aqui para o Sem Censura. O que é esse material? Vamos lá. Bem, está escrito Amor e Arte. Sim, eu queria aqui aproveitar, eu sempre tento trazer aqui uma divulgação de trabalhos que eu considero essenciais e de pessoas que são muito engajadas nessa temática. Então hoje aqui eu estou podendo trazer o trabalho da Carolina Nóbrega. A Carolina Nóbrega é uma adulta, tem 35 anos, é uma pessoa com autismo e síndrome de Down, que tem uma mãe maravilhosa também, que é uma super ativista, que é a Márcia Nóbrega. E a Carol, ela fez uma série de procedimentos e treinamentos voltados para o mercado de trabalho, tanto na APAI, e faz parte da loja corporativa do Grupo Mundo Azul. Então a Carol ela é um exemplo de empreendedorismo, inclusive, ela é um exemplo da plena capacidade que as pessoas com deficiência e com autismo têm, desde que elas tenham acesso e garantia de direitos. Então ela é uma chocolatier, faz também trabalhos voltados para o campo da arte. Sim. E eu estou aqui trazendo hoje esse brinde para que seja sorteado. Então a gente tem aí doces, nós temos compotas. E eu quero divulgar então o trabalho da Carol, é o @amoriartecn. Quem quiser já fazer essa encomenda, já pensando aí na Páscoa também, por favor. Com certeza. Ai, que lindo. Tem nibs de cacau. Estou com água na boca, gente. Põe aí, Adriane, meu nome também para participar do sorteio. Doutora Flávia, simpática como sempre, carismática demais, muito engajada. Obrigada por sua presença aqui conosco. E a gente agradece o mimo para a gente sortear para os nossos telespectadores do Sem Censura. Então, para você que está em casa, continue participando, que no final do programa, quem sabe isso não pode ir para você. Um beijo, meu amor. Deus te proteja e te guarde. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta com muito mais Sem Censura Pará para vocês. Vamos lá. Hashtag diga não ao rol taxativo.